Trago duas coisas pequeninas. Uma que é grande, que é a Lusa, a outra que também, sendo pequenina, é muito grande. Faz precisamente 83 anos que aconteceu a Quinta-feira Negra na Bolsa de Nova Iorque. 29 de outubro de 1929. Faz exatamente 83 anos. Que foi o princípio da Grande Depressão, que atirou não só com os Estados Unidos, mas também com grande parte da Europa para a ruína, para o desemprego, para a falência, para a miséria mais absoluta que havia de escambar e havia de eclodir na sua fase radical com a Segunda Guerra Mundial. Morreram 8 milhões e milhões de pessoas nessa Segunda Guerra Mundial e ao longo de todo este processo de miséria, de fome, de desemprego, devido à alucinação dos homens. E neste momento em que vivemos um momento particularmente difícil da vida da Europa e da vida de Portugal, eu não queria deixar de sublinhar esta data como mero pretexto para que a história nos ensine alguns caminhos que muitas vezes nós ignoramos, ou porque não queremos saber, ou porque as emoções são maiores do que a nossa forma de pensar o mundo, ou porque julgamos que através das nossas verdades adquiridas e que temos como definitivas, somos capazes de resolver aquilo que muitas vezes a humanidade não conseguia resolver de outra forma que não fosse através da guerra e da violência. E, portanto, esta Quinta-feira Negra, há 83 anos, é bom que eu seja presente e que fique presente na nossa memória, como uma forma, muitas vezes, de flagrar, em termos de morte, miséria e sofrimento, aquilo que muitas vezes seria possível de resolver através do diálogo, da concertação, da convergência, da tolerância e da capacidade de respeitar o outro. Fica aqui este apontamento. O segundo apontamento vai para um problema que é essencial na democracia portuguesa e em qualquer regime democrático. Não existe democracia sem liberdade de expressão. Não existe democracia em que essa liberdade de expressão não esteja fora dos limites que são o controle da pobreza ou dos controles sanitários e de saneamentos que se fazem, quer às contas públicas, quer às contas privadas. Porque é uma empresa privada que deixa uma saudação especial aos jornalistas do público, que neste momento está a passar um momento muito... 36 pessoas da redação para serem despedidas. E queria deixar uma mensagem de solidariedade, mas sobretudo, o que me preocupa é a Lusa. A Lusa, porque a Lusa é neste momento um dos principais instrumentos de soberania do país. É um instrumento de coesão nacional. Eu próprio conheço a Lusa a partir do interior do país, Santarém, Viseu, em todas as localidades onde está sediada, como a única produtora séria de notícias que pode e que faz, como transmite aquilo que é a coesão nacional e a afirmação e a capacidade de nos exprimirmos em português, quer para servir jornais locais, jornais regionais, jornais nacionais, televisões, quer para transmitir a língua portuguesa para além das nossas fronteiras. Quando nós pomos em causa a língua portuguesa, que é o maior património que construímos ao longo de 8 séculos, através de um instrumento tão poderoso como é uma agência noticiosa desta natureza, de facto é preciso haver alguma humildade democrática para perceber que sem a Lusa e que sem as formas de expressão, que são as televisões, que são os jornais, que são as rádios, a democracia deixa de fazer sentido. E a nossa relação com o outro deixa de fazer sentido neste laço de interação que se estabelece através da produção de notícias. Só para dar um exemplo daquilo que é a importância da Lusa, eu vou dizer estes números. A Lusa produz por mês 12 mil notícias, 30 mil fotos, 1000 sons, 850 vídeos. É uma produção de tal maneira abundante, quer para o interior do país, para o interior, quer para dentro do país, quer para fora do país, quer para os países, como agora aqui acabou de ser dito, para os Palopes, para a Guiné. E basta só ver o papel que a Lusa teve numa tentativa de golpe de Estado há uns anos na própria Guiné-Bissau e noutros países. Na nossa relação com o Brasil, na nossa relação com Angola, na relação com os nossos imigrantes, com a comunidade portuguesa pelo mundo. De facto, é preciso que o poder tenha alguma humildade democrática a tratar a Lusa e a tratar estes jornalistas que nos informam e que dão este cimento e esta rede a todo... Deixa-me só acrescentar aí 2 pontos relativamente à Lusa, que é este. O papel da Lusa como polo agregador da Portugalidade no mundo, não só nos países de língua oficial portuguesa, mas nas comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, desde a Austrália, a África do Sul, a Venezuela, o Brasil, a Europa, a Lusa é uma fonte, um polo agregador da Portugalidade.
E isto tem um sentido, um elevado densidade de serviço público que não pode ser olhado como mero deve haver. Depois, é perigoso reduzir tão drasticamente o financiamento da agência no alto, porque isso é uma das formas privilegiadas de controlar a informação. Como você sabe muito bem, como todos nós sabemos, eu também sou jornalista e exerci durante 29 anos, é através do controle. E depois, outra coisa elementar. A Lusa, como agência de notícias, é uma escola de rigor, é uma escola de técnica jornalística vulgar, porque eles fazem notícias não diretamente para o público. Eles fazem notícias para os outros jornalistas. E essas notícias têm que ser bem feitas, e têm que, sobretudo, e são muito escrutinadas. São muito escrutinadas. Muito escrutinadas e abrange um polo ideológico. Eles têm que agradar tanto aos simpatizantes da direita ou da extrema-direita como da esquerda e da extrema-esquerda. Portanto, a objetividade e o rigor informativo são as principais características de uma escola de jornalismo como é uma agência. Eu queria terminar só para rematar com esta ideia que muitas vezes passa como um invisível, mas porque ela não faz parte da história das instituições e da organização administrativa do país. Mas eu defendo que estes pontos de poder de informação, como a Lusa, são não órgãos de soberania, mas instrumentos decisivos de soberania. Valem tanto como valem todos os outros instrumentos de soberania. Sobretudo porque eles atingem aquilo que é nosso património mais invisível, mas também o mais rico, que é a língua portuguesa. E se nós deixarmos que estes instrumentos poderosos de divulgação e de afirmação do português caiam por razões meramente economicistas, até porque eu julgo, por aquilo que eu li dos jornais, o Governo, o Orçamento, propõe um corte de 30% e inviabiliza a produção noticiosa. E a parte da administração da Lusa sugere 15%, aceitar 15% do corte. Portanto, nós estamos muito longe de uma solução que defenda este grande instrumento de divulgação da língua portuguesa e das notícias. É bom que não haja aí pulsões